Bem-vindos à continuação do nosso curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. Essa é a nossa aula de número 29. Na aula de hoje nós vamos cobrir o conceito de imbibição e drenagem. Na aula passada nós apresentamos inicialmente o conceito de imbibição. Nessa aula nós vamos apresentar o conceito de drenagem de forma sintética. Na verdade, esses conceitos estão inseridos num contexto maior sobre fluxo multifásico. Fluxo multifásico cobre as relações entre fase livre e residual. Para você que trabalha na área de investigação e de remediação de locais contaminados, as relações entre as fases livre e residual são extremamente importantes para que nós entendamos como a fase residual é formada e que esse conceito permita que você faça um design, um projeto de remediação adequado à condição do seu local específico. Voltando então para a nossa aula de número 29, hoje nós vamos mostrar aqui o conceito de drenagem. No conceito de drenagem, nós vamos utilizar o mesmo poro duplo que nós apresentamos na aula passada, aula de número 28, onde nós mostramos o conceito de imbibição. No conceito de drenagem, como vocês se lembram, o conceito de drenagem consiste no deslocamento do fluido molhante pelo fluido não molhante. Então, sempre a gente tem um contato entre dois fluidos, o fluido não molhante deslocando o molhante dentro do meio poroso. Isso consiste no fenômeno de drenagem. Eu repito para vocês, o exemplo mais simples para que nós pensemos é um baldinho de areia na praia. Está cheio de areia e está cheio de água também. Então, água e areia até a boca do baldinho. Se eu fizer um furo embaixo, eu permito que a água drene. Quando a água drene, o ar invade. O ar está invadindo, ele está deslocando a água, ele está ocupando o espaço anteriormente ocupado pela água. Então, é o deslocamento do fluido molhante pelo não molhante, é o fenômeno chamado drenagem. Nesse nosso desenho aqui, nós temos um poro duplo com um caminho de maior diâmetro aqui embaixo e um caminho de menor diâmetro em cima. Vocês veem um fluido vermelho é o fluido molhante e o fluido azul é o fluido não molhante. Apesar de tênue, nós conseguimos ver aqui nesse canto o menisco. E eu lembro a vocês que o menisco é quem define quem é o fluido molhante e o não molhante. Do lado convexo, o fluido molhante, do lado côncavo, o fluido não molhante. Então o fluido azul é o não molhante. Quando nós mostramos a animação aqui, nós vemos a invasão ou o deslocamento do fluido molhante pelo não molhante. Observem a mesma situação. Quando o fluido toca nesse ponto, o fluido não molhante, ele anda para cá. A animação foi relativamente rápida e eu vou mostrar para vocês novamente o que acontece, só para que fixe a imagem. Então, o que aconteceu? À medida que nós temos o avanço do fluido não molhante, nesse ponto aqui, observem exclusivamente esse ponto aqui, o que aconteceu? À medida que o fluido não molhante começa a deslocar o molhante, lembre-se, o não molhante prefere os maiores poros. Por quê? Porque a capilaridade é a invasão, ela é o resultado da invasão do poro pelo fluido molhante. O fluido molhante ele quer naturalmente deslocar o não molhante. Acontece que para eu conseguir deslocar o molhante, eu tenho que colocar uma pressão externa. Por quê? Porque naturalmente o molhante quer invadir. Então eu tenho que aumentar essa pressão aqui para conseguir deslocar o molhante. Então o que eu faço? Eu vou aumentando a pressão externa, mantenho ela num determinado valor e o meu não molhante passa a invadir. À medida que eu desloquei um pouco para trás o meu não molhante, o que aconteceu? Ele começou a deslocar e ele entrou numa zona do meu poro que ela aumentou de diâmetro. Quando aumentou de diâmetro, aumentou o raio. Se aumentou o raio, a pressão capilar diminuiu. Mas a pressão capilar é exercida pelo molhante. Então o que acontece? Eu diminuí a resistência ao movimento que eu tinha oferecido por uma pressão externa. Por isso que o fluido passa a andar mais rapidamente. Então o que acontece? Ele começa a andar até o ponto onde ele atinge a divisão novamente. Vocês veem, atinge esse ponto aqui.
Perfeito. Quando ele atingiu esse ponto aqui, o que aconteceu? Ele veio, atingiu o ponto, ele dividiu em dois novos meniscos, um menor em cima e um maior embaixo. O menisco maior embaixo, ele oferece menor resistência, por quê? Porque a pressão capilar é exercida pelo molhante. Como eu estou com a pressão externa, a pressão de baixo é menor, ele anda mais facilmente pelo caminho de baixo. Então ele invade o caminho de baixo e o menisco de cima permanece. Quando ele chega nessa região aqui, o menisco ele não diminui, ele continua grande. Se o menisco continua maior que o de cima, não tem por que ele invadir e ele deslocar pelo poro de cima. O que acontece então? Ele continua andando e ele quebra a ligação do de cima e fica o fluido molhante retido no menor poro, né, sem ser deslocado, formando o que a gente chama de água imóvel. Fase de fluido molhante não é fase residual. O que sobrou aí é uma água imóvel. Se fosse fluido não molhante, seria fase residual. Nesse caso, nós mostramos o mecanismo de formação de água imóvel. Essa água imóvel é o que mostra a umidade do solo. Quando você tem a drenagem, o que acontece? A água desce, mas grande parte do solo retém umidade. Por que ela retém umidade? Por causa da dimensão dos seus próprios poros capilares. Com isso a água fica retida e nós temos essa água chamada de água imóvel. Isso é o resultado da umidade do solo. Se vocês olharem na parte de agronomia ou mesmo na parte de zona não saturada, que é um curso separado, nós temos a distribuição da curva característica de umidade de solo. A curva característica nada mais é do que o reflexo da média de distribuição de água dentro dos tamanhos dos poros. Os poros menores vão ter quantidades maiores de água imóvel, ou ainda, quando os poros são muito pequenos, a gente chama de água irredutível, porque ela ficou presa nesse poro. Então, na aula de hoje nós vimos o fenômeno de drenagem formando uma fase de água irredutível ou água imóvel no meio poroso.